Olá pessoal, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e estou aqui para fazer o nosso podcast mensal, falando dos fundos em outubro de 2019. Iniciamos aqui o nosso bate-papo com o Laurence Mello, que é o gestor responsável pelas estratégias de crédito. Oi Walter, pessoal, boa tarde, estamos aqui para fazer um bate-papo, acho que bem educativo e fazer o nosso papel de contribuir na informação do nosso cotista, tá? Então, Laurence, até em função disso, a gente teve no mês bastante coisa saindo na imprensa, cliente perguntando sobre os fundos de crédito. Quando eu olho aí para o ZQuest Lute, ele é um fundo que desde o início tem entregue 106% do CDI em média de retorno acumulado, a meta dele é 102, 103. Nos últimos 2 meses, 100% do CDI. Esse mês agora de outubro foi um pouco atípico, a gente teve um resultado positivo, mas inferior ao CDI. Complementando, lembrando as pessoas um pouco do resultado. O ZQuest Alto, que tem uma meta de retorno entre 108 e 110 do CDI, desde o início da 118, nos últimos 12 meses entrega 118. Que problema é esse que tem na indústria de crédito? O único problema que eu vejo que tem é desinformação e que é nosso papel levar essa informação, mastigar para o investidor que confiou o dinheiro com a gente e não tem obrigação de saber todas as micronuances do que está acontecendo. Então, nosso papel aqui é mostrar para ele que, eu não tenho uma crise de crédito, pelo contrário, as empresas nunca foram tão bem obrigado no Brasil. Se eu pegar o período dos últimos 5, 6 anos, eu acho que a gente está no melhor momento de quando você olha para o futuro das empresas. O que eu tive, sim, foram uma série de agentes do mercado, principalmente gestores, N motivos diferentes, que começaram a vender, desde eu quero melhorar o perfil do meu fundo, até outros que tiveram algum desenquadramento, um resgate. Então, cada casa, são muitas casas no Brasil, você não consegue acompanhar a vida de todo mundo, foram fazer essa venda ao mesmo tempo. E quando todo mundo quer vender ao mesmo tempo, a velha lei da oferta e demanda faz com que o preço caia. Então, o que a gente está tendo, ainda mais num fundo ou em todos os fundos que a gente pensar que a gente tem um alto teor de caixa, uma qualidade do ativo muito grande, é uma marcação, é um MTM. A CVM obriga a gente a marcar o preço do nosso ativo pela venda que o vizinho ali fez. Então, dito isso, se você não tiver necessidade do dinheiro agora, se você não é uma pessoa que está precisando do dinheiro para amanhã, não tem por que você resgatar. Simplesmente o preço que estão te mostrando é um preço diferente do que tinha ontem, mas com uma grande diferencial. Esse título de crédito, ele vence, a grande maioria deles são curtos, são das principais empresas brasileiras, das melhores que existem no Brasil, e elas têm uma data para pagar que é daqui a pouco. Não é nem o mercado que vai te pagar aquele dinheiro de volta, é a própria empresa que você deu o crédito para ela, e isso dá uma tranquilidade que você consegue passar no momento com uma carteira que, do ponto de vista do ativo, é o melhor possível, só que você está tendo uma oferta e demanda por um determinado motivo muito específico na casa do vizinho, vou chamar assim, que fez ele vender e remarcou o preço do meu papel. Deixa eu ver se eu entendi. Uma vez que o ZQuest Lute, por exemplo, tem quase 90% da carteira em caixa, títulos AAA e AA, que são as melhores empresas de melhor qualidade de crédito do Brasil, e que os papéis não são longos, são curtos, o que você está dizendo para mim é o seguinte: isso deveria ser um momento de pegar essa oportunidade e investir mais. Porque a Bolsa negociando hoje quase no all-time high, esses papéis estão apresentando um desconto que é incompatível com o que seria o valor justo deles. E também com o que foi precificado nos últimos 2 anos. O melhor momento agora que eu vejo, por exemplo, para quem não precisa do dinheiro do curto prazo, é a previdência privada. Ela é o melhor exemplo. Você está pensando no horizonte de prazo de 10, 15 anos, e quando você olha, esse é um ótimo ponto de entrada. É onde até você vai conseguir ter uma rentabilidade adicional, sim, porque você tem uma pressão vendedora,
você está colocando um dinheiro novo para absorver essa pressão vendedora, né? E com isso você consegue comprar num preço até muito melhor do que é. A gente usa essas palavras que às vezes parecem fortes, pressão vendedora, pressão compradora, mas isso é uma coisa normal, que ocorre no dia a dia do mercado financeiro, é quando tem alguém querendo vender e a gente conseguiu mapear que essa pessoa estava querendo vender, você faz um pouco de charme. E vice-versa. Então é isso que é o mercado, é você chegar num acordo de preço e esse é o momento ideal assim que a gente olha do ponto de vista de crédito privado, que é a hora de você fazer a compra. Então, pessoal, fazendo uma comparação aqui, em 2008 nos Estados Unidos, você teve uma quebradeira em função do mercado imobiliário que levou a uma desarrumação do mercado financeiro e depois do mercado em geral. Então, empresas como Ford, GM, AIG tiveram que ser socorridas. Isso é uma crise de crédito. Aqui no Brasil, a gente está em recuperação econômica. As empresas gerando lucros recordes, com forte geração de caixa. E o nosso tipo de gestão é crédito high grade, super conservador. São as melhores empresas do Brasil. É um momento de fluxo em que teve um pouco mais de venda do que compra, depois de 2 anos de mercado quase que só subindo o preço dos títulos sem parar. Uma pequena realização. É um momento de entrada. É isso. Eu usei um exemplo para um investidor, ele é muito simples, ele é muito esdrúxulo, mas eu acho que a pessoa consegue visualizar mais. E foi um exemplo meio que parecido, ter um pouco de adaptação para a realidade, que é, imagina num prédio onde de repente, por motivos diferentes, alguns moradores decidiram se mudar do prédio e querem vender aquele apartamento. Vamos pegar o motivo? Um foi transferido de trabalho e tem que ir para os Estados Unidos. Um outro era mais velhinho e teve que vender e faleceu, foi morar com a família e teve que vender. Se tem 3 pessoas querendo vender o apartamento no mesmo prédio ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vai ter sempre alguém mais disposto a baixar o preço um pouquinho mais para realizar a venda mais rápida. Então é esse tipo de exemplo que a gente tem usado de uma maneira muito simplista para falar pressão vendedora ou pressão compradora. E aí o comprador de um apartamento ali, ele vai tentar barganhar com aqueles vendedores o melhor preço. É isso que tem acontecido. O prédio vai continuar sendo prédio, ele vai continuar tendo a mesma qualidade dos apartamentos, o local é nobre. E em pouco tempo os preços vão voltar aos parâmetros normais. Quando você traz isso para situações do dia a dia onde o investidor consegue visualizar, fica muito mais fácil de entender. De uma maneira simplificada, é isso que está acontecendo. Como pegar essa oportunidade? Nós reabrimos o Azequest Alto, nós temos o Azequest Lute, nós temos também os veículos de previdência e temos também debêntures incentivadas. Laurence, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até o mês que vem, pessoal.